Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos entrar agora no último assunto da matéria Comércio Exterior, certo? Gestão do Comércio Exterior. E vamos falar do Siscomex, que é o Sistema Integralizado de Comércio Exterior, ok? Vamos lá. O Siscomex. O Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Siscomex, instituído pelo Decreto 660 de 25 de setembro de 92, é um sistema informatizado responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior. Através de um fluxo único e automatizado de informações, o Siscomex permite acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de mercadorias no país. Uma vez que os órgãos do governo Uma vez que os órgãos de governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos níveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor gestão de processos, por intermédio do próprio sistema, o exportador ou o importador trocam informações com os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização. Como vocês veem, o Siscomex ele é um sistema relativamente novo em relação ao controle de importação e exportação, que nós sabemos, já vimos antes, né, pessoal, que essa questão de importação e exportação de mercadorias vem desde os primórdios, vamos falar a nível Brasil, desde a descoberta do Brasil, né? Que, segundo os relatos históricos, os portugueses trocavam espelhos, trocavam ninharias pelas riquezas do nosso país, né? E eram importados para Portugal. Quer dizer, eles exportavam as suas quinquilharias, digamos assim, e eles importavam nossas riquezas, pedras preciosas, ouro, madeira nobre. Nosso país, por nosso país ser um país de tamanhos continentais, ele tem também uma vasta riqueza ambiental, né, pessoal? Para vocês verem que há 28 anos atrás, mais ou menos, vai fazer 28 anos agora em setembro, que existe o Siscomex, o Sistema Integralizado de Comércio Exterior. Tá? Continuando. Resumidamente, destacam-se as seguintes vantagens do sistema: harmonização de conceitos e uniformização de códigos e nomenclaturas, ampliação dos pontos no atendimento e eliminação de coexistências de controles e sistemas paralelos de coleta de dados, simplificação e padronização de produtos, diminuição significativa do volume de documentos, agilidade na coleta e processamento de informações por meio eletrônico, redução de custos administrativos para todos os envolvidos no sistema, crítica de dados utilizados na elaboração das estatísticas do comércio exterior. No resumo desse parágrafo, ele informa que o sistema utilizado anteriormente ao Siscomex, a integralização do Siscomex, deixava de certa forma algumas falhas fiscais na sua importação e na sua exportação. Então, com a entrada do Siscomex, os outros sistemas que as empresas utilizavam antes, eles todos foram exterminados, digamos assim, foram excluídos para ser para que o Siscomex fosse a única porta de entrada e saída das mercadorias no Brasil, ok? Continuando. O módulo de exportação do Siscomex foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e lançado em 1993. Então, nós tínhamos o Siscomex 92 até 93 de só importação, ok? De só exportação, desculpem, não
não exportação. O sistema ele fazia apenas a saída de mercadoria para o país, não importação. E a partir de 93 foi que foi implantado o módulo importação para integralizar todo o fluxo, toda a conexão de entrada e saída de mercadorias do Brasil, ok? Inclusive produtos e serviços também. O módulo de importação desenvolvido pela Serpro foi lançado em 97 e em 2007 e 2008 foram lançados respectivamente o Drawback, suspensão web e Drawback verde e amarelo web, que estão vinculados ao Syscomex, exportação e importação, e cujos dados servem de apoio para a efetivação e baixa do ato concessionário. Então vamos lá, em 2003 foi o módulo de exportação que foi implantado, certo? E o importação em 97, que aí em 2007 e 2008 foram lançados respectivamente o Drawback Suspensão Web e o Drawback Verde e Amarelo Web, certo? Que foram as ferramentas implementadoras para otimizar o sistema, para otimizar inclusive a fiscalização da entrada e saída de mercadorias e do controle de qualidade das mercadorias entrando no nosso país. Sabendo que todo país tem as suas limitações, assim, tem as suas normas sanitárias, que não é todo produto que pode entrar, não é todo produto que pode ir para outro país, para poder assim ter uma fiscalização maior em cima da legislação do sistema de comércio exterior, tanto importação quanto exportação, certo? Em abril de 2010, entrou em operação o módulo Drawback integrado web, na forma da nova regulamentação jurídica do Drawback, isto é, aquele que abrange os regimes verde e amarelo, suspensão comum e o próprio integrado na sua forma original. Apenas os atos concessionários dos regimes de drawback foi para elaboração e fornecimento no mercado interno. Continuam sendo registrados e mantidos no módulo inicial conhecido como drawback suspensão. Ok? Vantagem do Syscomex. As principais vantagens são harmonização de conceitos utilizados pelos órgãos governamentais que atuam na área de comércio exterior, ampliação dos pontos de atendimento no país por meio eletrônico, eliminação de coexistência de controles e sistemas de coleta de dados. Resumindo, aquilo que a gente comentou ainda agora, a eliminação de outros sistemas que eram utilizados para fazer o controle da movimentação de mercadorias entre países, de comércio exterior, certo? E com isso, harmonizando, centralizando todo o fluxo de mercadorias e serviços em um só sistema, facilitando a fiscalização, facilitando a coleta fiscal, facilitando o controle sanitário dos produtos e mercadorias, certo? Em resumo, foi uma integralização. Tem a simplificação e padronização das operações de comércio exterior, a diminuição significativa do volume de documentos, a agilidade na coleta de processamento de informações por meio eletrônico, redução de custos administrativos para todos os envolvidos no sistema. Crítica dos dados utilizados na elaboração das estatísticas do comércio exterior. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, depois da implantação e da implementação do Syscomex, ficou mais barato importar, ficou mais barato exportar. E ficou também mais fácil a situação de fiscalização das mercadorias, ok? Isso é coisa que a gente vem falando bastante já nessa aula. Acesso ao Syscomex. O acesso ao Syscomex é concedido ao usuário devidamente habilitado, observadas as normas específicas, observadas as normas específicas de segurança que permitem identificar o usuário, o local e o horário de acesso, com vista à preservação e à integridade dos dados relativos a transações e rotinas realizadas no sistema. As principais formas de acesso são online, caracteriza-se por transações em que se utiliza o terminal conectado ao computador central,
onde residem os dados e são executados os programas do sistema. O cooperativo caracteriza-se pela transferência direta de informação entre o computador e sua transmissão a outro computador. Transferência de arquivo caracteriza-se pela forma de dados de um computador em sua transmissão a outro computador. Os interessados registram suas operações por exportação no Syscomex, por intermédio de terminais próprios ou de terceiro, bancos, corretoras, despachantes, conectados diretamente aos computadores centrais do Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO. Credenciamento e habilitação. Não é um processo licitatório não, mas é necessário ter um credenciamento e habilitação para você poder ter ter um login, ter um usuário para poder operar o sistema, ok? As inscrições no Registro de Exportadores e Importadores, o REI, inscrição no Registro de Exportadores e Importadores, Registro de Exportadores e Importadores, o REI, R-E-I, REI. Credenciar a empresa a operar diretamente no Syscomex, observadas as normas de acesso e segurança do sistema. No entanto, a possibilidade de efetuar quaisquer registros no sistema não pressupõe permissão para a prática de operações de compra e venda externas que não estejam amparadas pela regulamentação vigente ou por autorização específica da Secretaria de Comércio Exterior. A habilitação é feita medida identificação por senha, concedida em caráter pessoal e intransferível, observadas as normas específicas do órgão concedente e os limites das funções, níveis de acesso, por ele administrados. O nível de acesso está diretamente relacionado com o conjunto de transações inerentes aos perfis estabelecidos pelo órgão gestor do sistema. O perfil atribuído aos funcionários habilitados dos órgãos anuentes corresponderá ao nível de competência para analisar, na íntegra, a operação feita pelo exportador ou proposto. Certo? Então, pessoal, nós vimos aqui que o Syscomex ele veio para facilitar a vida não só do comerciante, não só do comprador, não só do vendedor, mas também do governo, que conseguiu integrar todos os sistemas que eram utilizados no nosso país para fazer exportação e importação de mercadorias, centralizado em um meio só. E tudo isso vinculado diretamente ao Banco Central, diretamente a todos os órgãos que nós já comentamos antes, que são envolvidos no nosso sistema de comércio exterior, ok? Pessoal, vou pedir chegamos ao fim dessa teleaula, né? Uma teleaula relativamente curta, pois o sistema de comércio exterior ela é uma matéria que, se nós aprofundarmos mais, nós vamos ver um leque muito grande de informação, certo? E vocês precisam ter o conhecimento pelo menos básico disso, certo? É parte da nossa ementa, é parte da nossa matéria, é parte do nosso curso, ok? Peço mais uma vez a vocês que obedeçam às ordens dos órgãos competentes. Estamos ainda infelizmente no nosso prazo de quarentena, de isolamento social, ok? Peço que se cuidem, protejam-se. Tem muitas pessoas que que começam a ter atenção com essas medidas que o governo está tomando, quando os números começam a virar nomes, quando as estatísticas dos lugares começam a ser o nome de um amigo que faleceu, o nome de um colega que faleceu, uma pessoa conhecida sua que faleceu devido a esse problema, devido a essa doença que está afetando todo o mundo, né, pessoal? Mais uma vez, peço que fiquem em casa, estudem, se preparem,
Não é uma matéria muito comum que nós estamos vendo agora, mas ela não é uma matéria tão difícil, certo? É só você prestar atenção na teleaula, se for o caso, reassistir a teleaula, dê uma pesquisada também na internet em relação ao assunto para vocês terem algumas opiniões, algumas formas de explicar diferente da que eu passo a vocês, ok? Peço que vocês se cuidem, tá? Mais uma vez, fiquem com Deus. Um beijo grande. Eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Tchau, tchau e até a próxima.